Olá, seja bem-vindo, você aí que parou para me ouvir. Aqui é o seu astrólogo quântico, Janderson Carvalho, no meio do mato mais uma vez, como vocês podem ver, nessa linda floresta, para falar sobre um assunto que é muito importante para você entender e que vai poder te afetar ainda por algumas semanas, que é o Mercúrio retrógrado. Vamos lá? Então, de tempos em tempos, o planeta Mercúrio, assim como outros planetas também, ficam o que nós chamamos no movimento retrógrado. E isso tem uma espécie de implicação, ou isso tem um significado que pode, de alguma forma, estar ligado a algumas situações que nós vivemos. O planeta Mercúrio, a partir do dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? Um dia assim bem especial, ele ficou no seu movimento retrógrado e vai ficar até o dia 20 de novembro. Então, nesse período de mais ou menos 20 dias, a gente pode estar vivendo algumas experiências importantes para o nosso aprendizado, amadurecimento, entendimento e superação, tá? Existe uma espécie de tabu ou algumas informações às vezes que, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que é um pouco exagerada, onde que tudo pode ficar muito difícil, todos os assuntos práticos, intelectuais de comunicação, de correio eletrônico, de assuntos burocráticos, de papéis, de pequenas viagens que são complicados. Mas nem sempre é assim. Porque eu vejo assim, na essência do planeta, né? O que cada planeta representa. E o signo onde ele está também é muito importante, né? Então ele está sob o signo de Escorpião. Ele não poderia estar em lugar melhor para viver o seu momento retrógrado. Então eu acho que a gente só tem a ganhar com essa experiência, tá? Por quê? O signo de Escorpião é um signo profundo, intenso e altamente intuitivo. Então vamos dizer assim, e o Mercúrio rege, desculpa, as nossas capacidades mentais, intelectuais e de comunicação, do que é lógico, racional, inteligível, o que a forma como a gente expressa, como nós entendemos, como nós raciocinamos. Então, o que isso pode levar? A um aprofundamento nos nossos processos mentais, de entendimento, de orientação, de esclarecimento, de lógica. Então, aprofundamento e buscando uma inteligência mais emocional. Por quê? Mercúrio é inteligência, né? Racional, propriamente dita. Mas em Escorpião, que é um signo do elemento água, que está ligado mais ao emocional, e eu tenho até um vídeo, vocês vão lá na minha playlist e falo dos signos empáticos, né, do elemento água, peixes, escorpião e câncer. Então, por ele ser um signo mais empático, do elemento água, é um momento onde você tem que procurar desenvolver mais a sua inteligência emocional. Como você vai lidar com situações do seu dia a dia e como os seus sentimentos e emoções podem afetar isso. Eu tenho outro vídeo também nessa playlist que eu falo da astrologia, que eu falo do coração e do seu campo eletromagnético. Vai lá e você vai ver. Tem muita coisa ali para você aprender. Então, como eu estava falando, esse aprofundamento, esse processo mais intuitivo do escorpião, é para a gente amadurecer certas relações que nós temos no nosso dia a dia, inclusive de convivência com as pessoas. É muito importante nesse período ouvir mais e falar menos, tá? Porque o escorpião também tem isso, ele é muito visceral, muito intenso, muito passional, e às vezes ele tem aquela coisa muito forte de ir e se colocar de uma maneira muito direta, falar algumas verdades de uma maneira muito nua e crua, isso pode não cair bem nesse período. Só esse detalhezinho aí, viu? Principalmente para quem tem lua, ascendente ou sol em escorpião, porque aí vai estar em cima, né, do mapa, e isso pode acentuar ainda mais algumas tendências de respostas mais duras, mais assertivas, que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, né? Tem que saber como conduzir isso, tá? Outra coisa, nesse período de mais ou menos 20 dias, o que acontece? Nós precisamos reformular algumas coisas.
Porque quando ele está retrógrado, é aquele momento assim, 3 passinhos para trás. Então, algumas coisas que você tem que melhorar, que você tem que aperfeiçoar, que você tem que resolver. Então, ele está ligado a assuntos pendentes, que ainda não foram resolvidos. Então, é uma boa fase para ver o que pode ser feito para resolver essas pendências. Porque o que acontece? Às vezes, nós achamos que já resolvemos alguma situação. Seja de relacionamento, trabalho, estudo, o que for, né? Financeiro. E num período como esse, pode ser que, repito, pode ser que tá? Alguma coisa que você pensou que já estava resolvida não estava tão bem resolvida assim. Ou a gente meio que estava postergando, empurrando com a barriga, até meio que se iludindo, achando que estava tudo bem para não dar muito trabalho. E aí no momento em que o Mercúrio fica retrógrado, o bicho pega. Literalmente o bicho pega. E o bicho é o escorpião, né? Então assim, não tem como fugir dele. Ou você encara para resolver logo, para você concluir, para você definir, ou vai ficar cada vez mais enrolado. Outra coisa, muitas vezes você já estava assim prestes para terminar algo. Aí entrou Mercúrio retrógrado. Aí aquilo meio que atrasa, algum problema acontece, há alguma interferência. Aí você fica, putz, que coisa. Vou ter que esperar mais tempo. Quando é que isso vai se resolver? Então, assim, muita calma nessa hora, tá? Por quê? É o processo, é o fluxo, é o movimento. Ah, então, Janderson, eu não vou fazer nada? Não, não é bem assim. Mas olha, medita um pouco, reflita um pouco, tira um dia assim para você avaliar melhor o que está acontecendo e tranquilizar sua mente, porque às vezes tem alguma coisa nesse período, nesse percurso, que precisa desse atraso, vamos dizer assim, mas que ele vai te trazer o benefício no final da história. Tem pessoas que, por exemplo, iam pegar um avião e perdem, e, por fatalidade, destino, né, daqueles que estavam naquele avião, o avião cai e, enfim, todos se vão para uma outra dimensão. E a pessoa diz, nossa, eu estava chateado porque eu perdi esse avião. No entanto, isso salvou minha vida. Não era para eu estar lá, né, senão estaria. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente fica com raiva, chateado, aborrecido, irritado, até agressivo, viu? Algumas tendências agressivas podem aflorar nesse momento, tá? Principalmente ao lidar com pessoas do seu dia a dia, ambiente de trabalho, vizinhos, irmãos, tá? Isso é uma tendência forte desse aspecto. Para algumas pessoas, vai depender muito, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas então, como eu estava dizendo, às vezes esse atraso, você já estava prestes para concluir, você estava, seja no profissional, seja num relacionamento, é um bom período para discutir uma relação. O que está ali naquela relação, os nós, o que está mal resolvido? Diálogo. Aí diz, Mercúrio retrógrado, é melhor não falar nada. Não, também não é assim. É preciso ouvir mais, prestar atenção ao que o outro está dizendo e não já está querendo retrucar, responder, se defender como se estivesse sendo acusado. Ouça primeiro, olhe nos olhos do outro, veja a linguagem corporal dele, interprete esses sinais. Isso vai te dar dicas poderosas para entender melhor aquela alma com a qual você está lidando. Porque se você não falar a linguagem do coração dele, seja ele quem for ou ela, você não vai alcançá-lo. Então é um momento para a gente compreender mais a linguagem corporal, emocional dessa alma e desenvolver uma maior empatia comunicativa. Senão vai viver só cada um querendo se defender, cada um com seu ponto de vista. Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Isso vira uma discussão às vezes sem futuro. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos prestar atenção no que o outro diz e a forma como ele está dizendo, todos os sinais que ele está enviando e ter compaixão por conta, às vezes, das coisas que a gente critica no outro. E que a gente, às vezes, já está de saco cheio, aquela pessoa vem sempre com aquela mesma conversinha. Então, olha, de repente, esse é o momento de mudar até esse panorama, esses paradigmas. Porque quando nós tocamos a alma do outro, identificamos ali onde está o problema dela e, de alguma forma, de uma maneira inteligível, tocamos nesse assunto e com respeito para com a pessoa, porque todos temos defeitos, né? Não vamos ficar assim apontando o dedo para o outro, né? Vamos olhar para dentro, avaliar sobre aquilo.
Então, assim, é um excelente momento, apesar das alguns contratempos, alguns atrasos, algumas coisas que podem se embaralhar e ficarem meio confusas. É natural, às vezes isso pode acontecer, mas é aquele momento para você se aperfeiçoar mais, estudar mais de repente para uma prova. Muitas vezes você vai apresentar um trabalho e de repente você entende naquele período que há algo mais que você possa acrescentar para ficar melhor e por aí vai. Então, são muitas coisas, né? Então, é um período que você tem ali que absorver melhor essas energias e você está sintonizado com o que as mentes das pessoas estão enviando. É uma fase, inclusive, para quem já tem alguma capacidade de captar o pensamento do outro, isso se acentua. Tá? E às vezes, até mesmo quem não tem, vai captar. Isso já ajuda, porque você já está entendendo os mecanismos mentais daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou de alguma situação. Você pode prever algo também. Por isso que eu sempre aconselho, em momentos em que os planetas estão retrógrados, dar um tempo, respirar fundo, contar até 10, meditar mais, fazer preces, orações, ou olhar mais para dentro de si mesmo, né? Quem não curte essas coisas vai fazer uma reflexão para que esse momento seja aproveitado da melhor maneira possível. Então, olha, espero que essas minhas informações possam chegar aí até você, para que você possa compreender melhor e até lidar melhor com certas situações que a princípio você poderia não saber o propósito, o porquê, o que está por trás disso. E a astrologia é essa ferramenta fantástica que pode nos facilitar muito esse mapeamento do nosso caminho. E por falar em caminho, deixa eu aqui pegar o meu caminho, como diz lá no Nordeste, deixa eu pegar o meu beco e vou em frente. E vai em frente, apesar do Mercúrio estar retrógrado, você não está andando para trás, você continua andando para frente, porque o progresso e a evolução é inevitável, tá bom? Te deixo na luz, te deixo na paz. Namastê.